Livro do profeta Jonas, capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 1, a partir do versículo 1, que diz o seguinte. Todos encontraram? Sim. Diz o seguinte: Mas Jonas... Aliás, vamos ler o 3, capítulo 3, versículo 5. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando esta notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. E mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, pode comer coisa alguma. Não lhes deem pasto, nem deixem que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia, e então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor disse: você acha que é razoável essa sua raiva? Até aí. Vamos orar mais uma vez. Bendito Deus, nos colocamos agora, Senhor, debaixo da Tua palavra com temor e santo tremor. Queremos rogar ao Senhor que o Senhor use esses textos, esses fatos que aconteceram há centenas de anos com o seu profeta. Que o Senhor use esses fatos para falar ao nosso coração, para corrigir a nossa rota e para transformar as nossas vidas. Eu peço isso a Ti, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, depois de desafiar a ordem de Deus, se você se lembra bem, no capítulo 1, Jonas recebe uma ordem do Senhor para se levantar e ir até Nínive anunciar a sua palavra em Nínive, pois Nínive seria destruída dentro de 40 dias. Jonas então se levanta, e não para obedecer, mas Jonas se levanta para fugir. Depois de desafiar a ordem de Deus e tentar fugir para Tarsis, Tarsis era uma cidade que ficava a 1.200 quilômetros no sentido contrário a Nínive. Então, se Nínive estava para o norte, Jonas então vai 1.200 quilômetros para o sul. Jonas procura fugir. E no meio do seu trajeto, Jonas então é atingido por uma tempestade, lançado ao mar e engolido por um grande peixe. No capítulo 2, nós vemos esse profeta teimoso e fujão entrando em arrependimento e nós vemos ele reconhecer o quê? Que a salvação pertence a Deus. A salvação vem de Deus. Ele se viu perdido. Ele se viu completamente sem esperança. E ele reconhece então que a salvação vem de Deus. No capítulo 3, então, Jonas agora parece estar pronto para obedecer. Jonas é vomitado pelo peixe na praia. Então a palavra do Senhor vem a Jonas, mandando ele novamente ir a Nínive. Então Jonas se levanta e para onde ele vai? Dessa vez ele vai para Nínive. Jonas vai pregar naquela cidade. Ali ele prega a pior mensagem da sua vida, da pior maneira que ele poderia pregar, com um mau humor notável. E para sua surpresa, todos na cidade creem na mensagem.
E até o rei decreta 40 dias de arrependimento e de jejum. 40 dias era o prazo exato que Deus tinha dado para a destruição de Nínive. Então eles fazem 40 dias de jejum. Ao que tudo indica, Jonas, então, depois de ter pregado e ver o arrependimento, ele não vai embora. Jonas não volta para Samaria. Jonas não vai para Israel. Pelo contrário, Jonas permanece ali nos arredores da cidade. Ele provavelmente arma uma tenda, alguma coisa do tipo, ou fica dentro da cidade. E Jonas fica aguardando pelo desfecho da situação. E Jonas aguarda pelo cumprimento da sentença de Deus. E para sua surpresa, de novo, nada acontece. Os ninivitas não são destruídos. Não cai fogo do céu como caiu sobre Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque Deus recebe o arrependimento dos ninivitas e não destrói a cidade. A cidade é poupada. Os ninivitas não morrem. E aí? Nós poderíamos esperar encontrar um profeta no capítulo 4? Nós poderíamos esperar que o capítulo 4 nos contasse como que Jonas ficou na cidade e quando ele viu o arrependimento e quando ele viu que Deus não tinha destruído aquela cidade, nós esperávamos que o capítulo 4 então nos contasse como que Jonas então ficou ali para discipular essas pessoas, porque elas tinham se convertido. Nós poderíamos esperar, então, que Jonas, que o capítulo 4 nos contasse sobre o retorno de Jonas para Israel, exultante, alegre, feliz. Por quê? Porque ele é um pregador. Ele pregou e 100% do público que ouviu se arrependeu e foi convertido. O que você espera de um pregador que tem um resultado como esse? Alegria, exultação, gozo, regozijo. Sabe, nós poderíamos imaginar Jonas voltando para Israel, saltando e batendo os pés uns nos outros e dizendo glória a Deus nas alturas. Ele salvou aquela multidão de pessoas. E é exatamente aqui que a maioria dos cristãos param a leitura. Ele desobedeceu, o peixe foi engolido. Ele foi engolido pelo peixe. Depois ele vai para Nínive, prega. E o que vem depois? Pois então a Bíblia nos conta nos versículos de 1 a 4 do capítulo 4 que a reação de Jonas é chocante. A reação de Jonas é inexplicável. A reação de Jonas é de raiva. Jonas sente muita raiva com o resultado da sua pregação. É quase como se você imaginasse um jogador da seleção brasileira que ganha o hexacampeonato na Copa do ano que vem e ao invés de comemorar, ele joga a taça no chão, começa a sapatear e dar birra e brigar com seus companheiros e se irritar. Porque a seleção brasileira foi campeã, faz sentido? Não faz sentido. Jonas tem uma reação chocante e inexplicável. O versículo 1 diz que Jonas ficou extremamente aborrecido, mas Jonas ficou muito aborrecido. Em algumas traduções diz extremamente aborrecido. Jonas estava com tanta raiva, como se Deus tivesse feito algo errado. E a oração de Jonas revela qual era o seu problema. Até aqui, nós não sabemos o porquê de Jonas desobedecer. Não sabemos o porquê de Jonas fugir. A gente tem algumas teorias. A gente especula. Mas agora, nesse capítulo, o motivo vai ser finalmente revelado. Qual é o problema de Jonas? Qual é, afinal, a grande questão do seu coração? O que nós podemos aprender com essa passagem? Em primeiro lugar, eu quero mostrar para você que o problema de Jonas, acima de tudo, é teológico. O problema de Jonas é um problema doutrinário.
É um problema teológico. Veja os versículos 1 e 2. Jonas diz o seguinte: ele orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Porque eu sei. Ele tem uma convicção. Eu sei que o Senhor é bom. Eu sei que tu és Deus bondoso, compassivo, tardio em irar-se, grande misericórdia. E o Senhor muda de ideia do mal que o Senhor pretendia fazer quando há arrependimento. Na sua ira, na sua raiva, Jonas ora. Ele busca a Deus. Irmãos, muito constantemente, quando nós estamos irados, quando nós estamos com raiva, quando nós estamos com algum problema, nós não oramos. Nós nos esforçamos para ficar longe da presença de Deus quando nós estamos chateados. Nós nos esforçamos para ficar longe até dos nossos irmãos. Se a nossa insatisfação é com Deus, nós nos asseguramos então de ficar longe até mesmo dos cultos, até mesmo da igreja, porque estamos com problemas, estamos com raiva e achamos que alguém com raiva não deve orar. Mas Jonas ora. Jonas busca a Deus. E nesse sentido, Jonas serve como um bom exemplo. Quando estamos com raiva, é aí então que nós devemos orar. Mesmo que a nossa oração seja uma queixa, seja um lamento, mesmo que na nossa oração nós lutemos com Deus. E digamos: Senhor, eu não consigo compreender por que fazes essas coisas. Ou eu não esperava que o Senhor agisse assim. Não importa. Se você está com raiva, se você está irado, se você está em dificuldades, em problemas, não interessa. Mesmo que você tenha pecado, a oração sempre será um remédio para nós. A oração sempre será bem-vinda. E Jonas nos ensina a orar, mesmo quando ele está com raiva do próprio Deus. Jonas está com raiva de Deus e mesmo assim ele está orando. Mesmo assim ele está falando com Deus. E o versículo 2 revela que o problema realmente era teológico. Jonas conta qual é o motivo dele querer fugir. E o motivo é o seguinte: ele conhecia Deus. Ele sabia do amor de Deus. Ele sabia da misericórdia e ele sabia da bondade. Ele sabia que Deus desiste dos seus planos de juízo caso haja arrependimento no coração dos homens. E é exatamente por isso que Jonas não quer pregar em Nínive. O cálculo que Jonas faz é o seguinte: os ninivitas são os inimigos de Israel. Eles estão destruindo todos os reinos, todos os impérios. Eles estão destruindo todos ao seu redor. Israel é o próximo. Israel provavelmente será destruído por eles. E Deus me mandou pregar. Eu sei quem Deus é, Jonas pensa. Ele é misericordioso. Ele é compassivo. Ele é bom. E se os ninivitas se arrependerem? Se eles se arrependerem, Deus não vai destruí-los. E aí são eles quem vão nos destruir. Eu não quero participar disso. Eu não quero ter o meu nome na história como alguém que foi usado para poupar os inimigos. Como alguém que amou os inimigos. Jonas não quer pregar em Nínive. E ao que parece, antes de fugir, o texto diz que ele discutiu com Deus. Ele teve uma discussão com o Senhor. E ele disse: é por isso, eu não vou, eu não quero. O Senhor não deveria demonstrar misericórdia aos seus inimigos. Que tamanha maldade e violência eles estão cometendo? Como que pode essa violência permanecer impune? Como que pode o Senhor, sendo um Deus justo, me mandar pregar para eles e oferecer para eles o amor e a misericórdia?
Jonas não queria participar do perdão, da salvação e nem do livramento dos inimigos de Israel. E isso é um problema teológico. Por quê? Porque Jonas está colocando em conflito a justiça de Deus, que pune os pecadores, com o amor de Deus, que salva os pecadores arrependidos. Jonas está colocando os atributos de Deus em conflito, um contra o outro. Jonas está colocando Deus contra ele mesmo. Jonas tem um problema doutrinário, ele está perplexo, ele não consegue encaixar o amor e a justiça de Deus, ele não consegue compreender a doutrina, e isso faz ele ter raiva de Deus e querer fugir da presença do Senhor. Irmãos, enigmas teológicos e dificuldades na nossa compreensão de Deus, muitas vezes nos causam desânimo, tristeza, conflitos, raiva e nos fazem até mesmo fugir de Deus. Porque não conseguimos permanecer obedientes a um Deus que nós não conseguimos compreender. Não conseguimos permanecer humildes, submissos, diante de um Deus que não cabe na nossa mente e que muitas vezes faz coisas nas nossas vidas que nós não conseguimos entender. Então, no nosso coração, desanimamos. E vejam que esse é um problema teológico. E é um problema grave. Por quê? Porque a nossa confissão declara, e a Bíblia nos mostra, e nós deveríamos saber, irmãos, que Deus é infinito. O que significa dizer que Deus é infinito? Talvez você diria que não tem fim. Não é esse o significado de infinito. O significado de infinito é aquilo que você não consegue alcançar o fim. Deus, sendo infinito, não pode ser sondado e nem alcançado pela nossa mente finita, caída e carnal. Nós deveríamos saber disso. Mas quando não sabemos e nos revoltamos contra Deus, esse é um problema teológico e é um problema grave. Mas o que eu quero te mostrar agora é que todo problema teológico, todo problema doutrinário se transforma num problema do coração. Ou melhor, todo problema doutrinário pode revelar um problema mais profundo, uma raiz mais profunda, que é o pecado no coração. Veja o versículo 3. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Olha a reação desse pregador. Ele prega, as pessoas se arrependem e ele entra em depressão e quer morrer. O problema teológico dele, na verdade, também é um problema do coração. Não é um problema cardíaco. É um problema espiritual. É um problema no seu íntimo. É um problema na sua alma. É um problema no seu interior. A raiva dele se torna tão grande. A sua ira é tão infecciosa que Jonas acredita agora que a sua vida não faz mais sentido. Para ele chegou o fim. Ele quer morrer. Augustus Nicodemos vai dizer o seguinte: não são poucas as vezes que ficamos irados, achando que a vida e Deus são injustos. Não são poucas as vezes que achamos que Ele trata melhor as outras pessoas do que nós, e que Ele trata melhor os ímpios, e eles são mais abençoados do que os servos de Deus. Então, no fundo do nosso coração,
desistimos de viver de maneira correta. Irmãos, o salmista, no Salmo 73, ele vai dizer o seguinte, e essa é a beleza da Bíblia, porque quando você e eu entramos em contradição e duvidamos, e estamos pecando com incredulidade, temos falta de fé, falta de ânimo ou falta de coragem, nós achamos que nós somos as piores pessoas do planeta e que não somos dignas de estar na igreja e não somos dignas de estar com os santos. Mas o Salmo 73 são palavras inspiradas pelo Espírito Santo e o salmista vai dizer: quase me resvalaram os pés. Eu quase naufraguei e me perdi completamente, porque eu cheguei à conclusão de que não vale a pena ser fiel. Eu olhei para as outras pessoas e elas estavam tendo sucesso. E eu vi que elas não amavam a Deus e eu me vi em pobreza e dificuldades. E então eu concluí, não vale a pena andar com Deus. E aí o salmista vai dizer, os meus pés quase resvalaram. Por muito pouco eu não caí, completamente. E aí ele vai dizer que a razão, ele se viu como um ignorante, embrutecido, quando ele entrou na casa de Deus. Ou seja, entrar na casa de Deus nos traz de volta a razão, nos traz de volta o equilíbrio, nos traz de volta a serenidade. E aqui Nicodemos vai dizer que são muitas as vezes em que nós ficamos irados com o mundo e com Deus, irados com tudo ao nosso redor e achamos que não vale a pena mais viver. Alguns concluem que não vale a pena viver e atacam contra a sua própria vida. Outros concluem que não vale a pena andar com Deus e desistem de viver de maneira correta. Às vezes até permanecem na igreja, mas em oculto já abandonaram o Senhor. É o que Jonas faz. E é o que nós muitas vezes fazemos. Só que você deve observar que o problema teológico de Jonas está intimamente ligado com o seu problema espiritual, com o problema do seu coração. Você percebe isso? Ele tem uma perplexidade que é doutrinária. E aí ele chega à conclusão de que ele quer morrer. O que isso nos mostra? O que isso nos ensina? Irmãos, o problema teológico sempre agita o nosso coração. E o problema doutrinário sempre vai transbordar na nossa vida. Não devemos ignorar os nossos problemas teológicos ou doutrinários como se fossem uma coisa de menor importância. Ah não, pastor, não preocupa com isso não, é só uma questão de doutrina, mas a sua doutrina é a sua vida. A teologia vai instruir você e vai te orientar em como você deve viver. A questão doutrinária ou teológica vai trazer impacto sobre a sua vida. Você não deve descuidar da doutrina, descuidar da teologia, assim como você não deve descuidar do seu próprio coração. Porque essas coisas caminham juntas. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. Essas coisas andam juntas. E Jonas está naufragando agora, de novo, em terra firme, por causa do seu coração. O pecado ainda está lá. Ainda há problemas nesse homem. Por que Jonas quer morrer? Por qual motivo Jonas esboça essa reação? Sabe qual é o problema? O motivo de Jonas querer morrer, ele não consegue equilibrar a justiça e a misericórdia de Deus. E além disso, Jonas é israelita. Jonas é do povo de Israel. E essa é a coisa mais importante na vida desse profeta. Para ele, a sua identidade como israelita é aquilo que tem mais valor na vida dele, a ponto de que,
Se Israel for destruído pelos assírios e ele então perder a sua identidade, a vida dele não faz mais sentido. Para ele, não vale a pena viver. Como eu disse, a Síria era um país inimigo. A sobrevivência da Síria poderia significar o fim de Israel. E se para Jonas, Israel era a coisa mais importante da sua vida, e o ser israelita era o que tinha mais valor, perder isso significava perder tudo que vale a pena na vida. Por isso, podemos dizer então, fechando o nosso diagnóstico sobre Jonas, que o problema de Jonas era a idolatria. Jonas era um idólatra. Porque ele amava mais Israel do que o Senhor. A identidade de Jonas dependia dele ser israelita e não dele conhecer a Deus. E não dele ser um crente. E não dele andar com Deus. Irmãos, meditem nisso comigo. O orgulho de Jonas, da sua nação, levou ele a cometer outros pecados. Levou ele a não se empolgar com o arrependimento das pessoas. Ao invés de ficar na expectativa da salvação, Jonas fica na expectativa da destruição das pessoas. Vocês percebem isso? É um homem que está torcendo pela morte de 600 mil pessoas. Gente, isso não é normal. Não pode ser normal uma coisa dessas. Mas tudo por quê? Porque ele ama Israel acima de todas as coisas. Olha como a idolatria leva ele a torcer pela queda dos seus inimigos. E no contexto que nós vivemos hoje, essa mensagem é totalmente pertinente e oportuna. Nós acabamos de ver o assassinato de Charles Kirk, um cristão jovem que a sua vida, ele era professor, e a sua vida era ir até as faculdades dos Estados Unidos, se sentar, sem nenhuma proteção ou defesa, de forma livre, e convidar as pessoas para debater sobre fé, sobre religião, sobre política. E ali ele buscava mostrar para as pessoas a verdade. Charles, durante a semana, foi brutalmente assassinado enquanto ele dava uma palestra. Um tiro de fuzil no pescoço. Sabe qual é a reação das pessoas na internet? Dezenas, centenas de pessoas comemorando a morte de Charles. Isso é vil, perverso. Os da direita torcendo pela queda dos da esquerda. Os da esquerda torcendo pela queda dos da direita. Uns desejando o mal dos outros. As pessoas desejam a queda dos seus inimigos. Disputas entre partidos. Gente, disputa dentro da igreja. Ao ponto de pessoas que defendem uma corrente teológica se alegrarem com a desgraça das pessoas que são da outra corrente doutrinária e teológica. O que é isso senão uma idolatria, um escândalo, um orgulho sem precedentes que está dentro do meu e do seu coração também, só aguardando a oportunidade para se manifestar. Medite nisso. E investigue no seu coração quando você ficou sabendo que aquela pessoa caiu e você teve alegria. Secretamente. Alegria. Você disse, bem feito. Já não era tarde. Também teve o que mereceu. Ou então, você se entristeceu com a salvação daquela pessoa nos 45 do segundo tempo.
Falando assim, parece tão mal que você se recusa a acreditar que você pensa nisso. Não é verdade? Mas essa semana, enquanto nós evangelizávamos, uma pessoa se levantou e falou assim: não pode ser, você vai lembrar disso. Não pode ser. Então quer dizer que a pessoa vive fazendo o mal a vida inteira, pecados, maldade, violência, imoralidades, e aí no final da vida ela se arrepende e está tudo certo? Não pode ser assim. Por que não pode ser assim? Por que Deus não pode fazer assim? Não é a Ele que pertence a salvação? Ou porque você se converteu antes, você acha que você tem o direito de julgar os que ainda não foram salvos? Outra coisa é o seguinte, que nós aprendemos com Jonas. O que dá sentido à sua vida? O que dava sentido à vida de Jonas era ele ser um israelita. A ponto de que, perdendo isso, não vale a pena viver. A minha vida não é boa e não faz sentido. Se ele perdesse isso, ele preferia a morte. O que dá sentido à sua vida? O que forma a sua identidade? O que é que hoje, se você perdesse, você desistiria de viver? E você chegaria à conclusão de que a sua vida não é boa, não pode ser boa, que não vale a pena e que você não quer continuar porque você perdeu aquilo que lhe era tão caro. Isso é o seu ídolo. Isso é o meu ídolo. Isso é o mais importante nas nossas vidas, mais do que Deus. Aí você se levanta e diz, não, isso não é mais importante do que Deus, mas então por que você perde o prazer, a alegria, o sentido e a vontade ao cogitar a possibilidade de perder isso? Eu sei, irmãos, é difícil. Eu não estou falando do pedestal como se eu fosse alguém que não está sujeito a isso, porque eu estou. Mas aqui é o que o Senhor está nos mostrando através do exemplo de Jonas. E para Jonas, ser israelita era a coisa mais importante da sua vida. Quantas pessoas que para elas o resultado da eleição não é a coisa mais importante das suas vidas? Entram em depressão profunda, tiram até a própria vida. Vocês viram isso no resultado das eleições gerais. Questões políticas, a vida acadêmica, o sucesso financeiro, as conquistas pessoais, a carreira, a família, os amigos. Isso que nós não podemos perder de jeito nenhum, senão a vida perderá a graça e o sentido. Talvez seja o nosso ídolo. Então o problema de Jonas é o orgulho, idolatria. Mas Jonas tem um outro problema. O outro problema de Jonas é o mau uso da Bíblia. No versículo 2, eu não sei se você notou, eu não sei se você percebe, mas Jonas cita textualmente e literalmente o texto de Êxodo capítulo 34, versículo 7. Quando Moisés se encontra diante do Senhor na sarça. Quando Moisés se encontra com o Senhor ali no Sinai. E então Deus se revela a Moisés e ele vai dizer: eu sou Deus, eu sou o Senhor, misericordioso, compassivo, longânimo. E aí o Senhor vai dizer que ele faz justiça, que não considera o inocente por culpado, não tomará o culpado por inocente, que Deus é justo. Jonas está citando, Michael, exatamente esse texto. Só tem um porém. Jonas cita o versículo pela metade. Jonas oculta uma parte do texto para tentar se justificar
diante de Deus. Esse é o mau uso da Bíblia. E isso é um grande perigo para nós. Usar a Bíblia com o objetivo de nos justificar. Usar a Bíblia só as partes que nos interessam para encontrar saídas justificativas, para termos razão, para ficarmos bem na fita diante das pessoas e diante de Deus. Usar a Bíblia para buscar embasamento para aquilo que nós já estamos fazendo. Ou seja, você deduz que algo é certo, você já está fazendo, e aí você vai atrás do embasamento para usar a Bíblia de forma seletiva, ignorando a totalidade do conselho de Deus apenas para usá-la ao seu favor. Vejam, Jonas é um profeta. Jonas é alguém que conhece a palavra de Deus. Jonas provavelmente ele conhecia muito mais da lei de Deus do que todos nós aqui juntos. E mesmo assim ele está incorrendo num erro e num perigo terrível, que é o de usar uma passagem bíblica de uma forma que favoreça ele. Ele ocultou metade do texto para parecer justo diante de Deus. Porém, irmãos, agir assim é a marca da tolice. Provérbios diz que tolo é aquele que parece justo aos seus próprios olhos. Se você se sente mais justo, ouça isso. Por favor. Se quando você lê a Bíblia, no seu devocional, você termina e você fica aliviado porque você acha que, sabia que eu estava certo. Sabia. Eu falei para o fulano, eu falei para o ciclano, que a minha atitude era correta, que eu estava certo, que eu estava fazendo tudo bem. Aham! Peguei você no erro, eu estou certo. Se você termina de ler a Bíblia se sentindo mais justo do que os outros, você leu errado. Então, esses dias eu vi, a Yara postando assim, no story dela. Tapa na cara da manhã. Lendo a Bíblia e postando. Tapa na cara da manhã. E aí ela posta lá o versículo que ela leu. É exatamente isso. Nossa, irmão, mas assim eu não vou querer ler a Bíblia. Nossa, mas aí você me desencoraja. O que você prefere? Ser iludido ou ouvir a verdade que te salva? Que traz cura? Que encoraja, que traz arrependimento. Se você lê a Bíblia de um jeito que faz você se sentir mais justo do que os outros, você leu errado. Caminhando para a conclusão, nós encontramos um profeta que Jonas se arrependeu dentro do ventre do peixe. Eu quero que você preste muita atenção nisso que nós vamos falar agora. Eu irei falar agora. Nós encontramos um profeta que se arrependeu no ventre do peixe, mas que ainda precisa do agir de Deus na sua vida. Sabe, irmãos, no íntimo, olha só, Jonas não clamou pelo perdão de Deus no ventre do peixe? Clamou. Deus não o salvou? Salvou. Deus não teve misericórdia dele? Teve. Mas a obra foi completa? Não está completa ainda. No seu íntimo, Jonas ainda nutre amarguras, Jonas ainda tem rancores, e Jonas guarda ira e idolatrias no seu coração. Volta comigo no capítulo 2 e nós vamos ler o versículo 8. O versículo 8 diz o seguinte: os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso. Os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso. Eu falei que eu ia voltar nesse versículo.
Essa aqui é a oração de Jonas dentro do ventre do peixe, certo? Jonas desobedeceu, fugiu, está aprisionado dentro do inferno. E aí Jonas vai orar. A sua oração é uma confissão, arrependimento e pedido de misericórdia. Não é estranho que no versículo 8, Jonas fale isso. Ele está pedindo perdão. Ele era um idólatra no sentido de adorar outros deuses? Não, ele servia ao Deus de Israel. Por que ele está falando isso? Os que adoram ídolos vãos perdem, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Por que Jonas fala isso? Irmãos, o colapso de Jonas no capítulo 4 não é uma novidade. Sabe por quê? Porque mesmo dentro do ventre do peixe, mesmo lá dentro do inferno, Jonas, ao dizer que os idólatras perdem o amor de Deus, ao dizer que os idólatras abandonam o amor de Deus, Jonas, ele demonstra que ele entendeu que ele necessitava sim da graça de Deus, porém, ele achava que ele não era o pior dos pecadores. Tinha gente pior. Senhor, eu estou aqui orando e pedindo a sua ajuda, porque assim, eu te sirvo. Então eu estou compreendendo, eu estou entendendo, foi uma falha, foi um erro muito grave, eu te abandonei, eu preciso da sua ajuda, mas os ninivitas são piores do que eu, tá? Porque eles são idólatras, eles adoram outros deuses. Aquele pessoal que ficou no barco lá em cima, dá cabo deles. Eles não merecem a misericórdia como eu mereço. Gente, o nosso coração é tão podre, tão empedernido, que até quando a gente fala da misericórdia de Deus, a gente acha que a gente merece mais do que os outros. E Jonas acredita que ele não é o pior dos pecadores. Na visão dele, tinha pessoas que eram piores. Tinha pecadores que não estavam no mesmo nível que ele. Ele era um pecador, mas ele estava num nível melhor. E tinha alguns que não eram dignos de receber o amor e a misericórdia de Deus. Jonas achava que algumas pessoas não mereciam ser salvas. Como aquela pessoa que disse, então quer dizer que é isso. Sabe o que aquela pessoa me revelou no discurso dela? Ela falou, não sou eu que estou interpretando. Ele disse assim, olha, faz muitos anos que eu estou sóbrio, faz muitos anos que eu estou limpo, e eu tenho me esforçado dia a dia para andar com Deus e tal, e aí eu falo para eles aqui, olha, se arrepende agora, viu? Porque vocês não vão achando que é assim não, vive a vida inteira errado, e chega lá no fim, nos últimos momentos, se arrepende e é salvo. Não é bem por aí. Essa pessoa estava declarando com o seu discurso que ela era sim melhor do que os outros, porque se arrependeu mais cedo. Que não estava no mesmo nível dos outros. E que Deus ia ter misericórdia dos que se arrependem antes e não ia ter misericórdia dos que se arrependem depois. Mas o que Jesus ensina naquela parábola em que ele chama os trabalhadores? Os trabalhadores da primeira hora e os da terceira hora, eles ganham o mesmo salário dos trabalhadores da última hora. O problema de Jonas é a autojustificação. Ele olha para si e ele se acha melhor do que os outros. Ele olha para si e ele ainda se acha justo aos seus próprios olhos. Vá comigo para a gente encerrar em Jeremias capítulo 9. Jeremias capítulo 9. Vamos ler o verso 23. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas aquele que se gloria, glorie-se nisto: em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo
e justiça na terra. Porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Olha só, Jonas se gloriava, mas ele não reconhecia que Deus faz misericórdia, justiça e juízo. Jonas queria um Deus que fizesse apenas justiça e juízo. Contra ele? Não, porque ele é melhor. Contra aqueles idólatras. Contra aqueles pagãos. Aqueles lá, Senhor, destrua-os. Sem chance de misericórdia. Olha o que o texto diz. 25. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei todos os que são circuncidados apenas na carne. Ademar, contra quem é esse juízo? Israel. É contra Israel. Os circuncidados apenas exteriormente. Os religiosos apenas por fora. O povo do Egito, de Judá, de Edom, os filhos de Amon, de Moabe, e todos os que cortam os cabelos nas têmporas e vivem no deserto. Porque todas essas nações e toda a casa de Israel são incircuncisos de coração. Jonas é justo aos seus próprios olhos e a sua religião é meramente externa. Ele é circuncidado na carne, mas talvez ele seja incircunciso de coração. E no seu interior ele verdadeiramente precisa desesperadamente da misericórdia, da graça e do cuidado de Deus. Não está tudo bem com Jonas. Ele recebeu uma segunda chance, mas ele ainda precisa de ajuda. Esse profeta tem problemas, assim como eu e você. Nós não estamos aqui? Não estamos na igreja? Não fomos batizados? Não temos caminhado com o Senhor? Não temos andado com Cristo? Mas você poderia bater no peito e dizer que vai tudo bem com você, que você não precisa de mais nada, porque você está abastado e você é o melhor da sua casa, do seu trabalho ou de qualquer lugar onde você esteja, porque você entendeu e as pessoas ao seu redor não. Precisamos da misericórdia de Deus, desesperadamente. Irmãos, aqui nós terminamos aprendendo o seguinte: há um longo caminho para a nossa santificação. Há um longo caminho para nosso aperfeiçoamento. Há um longo caminho até que o Senhor derrube cada um dos nossos ídolos e remova do nosso coração cada um dos nossos pecados e tire de nós a nossa justiça própria. Ele não estará satisfeito enquanto eu e você tivermos algum senso de que nós somos melhores do que os outros. E Ele não vai parar. Ele vai derrubar os nossos ídolos, Ele vai quebrar as nossas expectativas, Ele vai nos santificar, e esse caminho é um caminho de confronto, é um caminho em que Ele vai mostrar os nossos pecados, é um caminho em que Ele vai mostrar as nossas falhas, é um caminho em que Ele vai até o profundo do nosso coração. Ele está descendo até o fundo do coração de Jonas, Ele está lidando com o seu profeta. Ele não vai deixar Jonas voltar para Samaria amargurado e rancoroso. Ele vai tratar com o profeta e é um processo doloroso. Por isso, irmão e irmã em Cristo, querido e amada irmãos, não pensem que a sua conversão e mudança vai acontecer de forma completa num único dia. Abandone essa ideia. Sabe, às vezes, quando nós vamos entrevistar as pessoas e falar com elas, a gente pergunta: olha, quando que foi a sua conversão? E logo as lágrimas brotam no olho, porque a pessoa diz o seguinte: olha, eu nem sei te falar porque tem tantas coisas ainda na minha vida que eu preciso de arrependimento. A cada dia que passa eu enxergo as minhas falhas, as minhas fraquezas, os meus pecados, e eu estou lutando. E eu tenho buscado a Deus, mas está difícil. E aí a gente pergunta: mas você reconhece que você está crescendo em santificação? A pessoa: sim, eu tenho crescido em santificação, o Senhor tem me ajudado. Mas a pessoa espera, ela acha que salvação é uma coisa que acontece que a pessoa se torna um beato, da noite para o dia.
E todos os pecados derretem como cera e acabou. E ela então se tornará perfeita, imaculada. Isso não vai acontecer. Não, irmãos, sabe essas histórias de conversão maravilhosas que a gente ouve por aí, da pessoa que, nossa, ela sofre um acidente, e enquanto o carro capotava, um anjo vem e aparece e fala para ela algumas palavras maravilhosas, e ela então deixa de ser um bruxo e vira um pastor. De um dia para o outro, um dia estava no terreiro, no outro dia está no púlpito. Sabe essas histórias que a gente ouve? Não se iluda com essas coisas. Isso pode acontecer. Acontece. Mas a grande maioria de nós saímos de dentro do ventre do peixe no dia da nossa salvação e ainda carregamos no nosso íntimo dezenas de pecados que o Senhor vai tratar ao longo da nossa vida. Não é em uma semana, não é em duas. O pecado vai resistir como um rebelde dentro do seu coração. E vai tempo até você conseguir expulsá-lo de lá. Mas eu não queria terminar o sermão assim. Porque, tendo vindo até aqui, parece que é tão doloroso que a gente não vai conseguir suportar. Eu quero que você leia o versículo 4 comigo mais uma vez. Capítulo 4, versículo 4. E o Senhor disse: você acha que é razoável essa sua ira? Ou você acha que é razoável essa sua raiva? Irmãos, veja a gentileza de Deus. Veja a doçura de Deus. Sabe o que Jonas acabou de falar? Jonas acabou de dar um chilique. Uma birra. Quando o seu filho dá birra, faz chilique, se joga no chão, vomita de tanto chorar, o que você sente? Nossa, que vontade de pegar pelo pescoço. Meu Deus! Aí você vai lá, corrige e fala: nossa, exagerei. Olha o Pai amoroso. Olha a gentileza, a doçura, o amor e a misericórdia de Deus com seu profeta. Sabe, o que chama a atenção não é a misericórdia de Deus com os ninivitas. Não é verdade? Parece que o Nínive virou um detalhe agora. O que chama a atenção é que Deus, mais uma vez, e de novo, está pegando o seu profeta. Primeiro ele pega pelos cabelos, agora ele pega pela mão. E diz: Jonas, é razoável? Jonas, faz sentido essa sua ira? E é isso que ele pergunta para mim e para você. Faz sentido? Convém que você reaja assim? Faz sentido a sua impaciência? Faz sentido a sua ira? Faz sentido o seu ódio? Faz sentido a sua incredulidade? Faz sentido você reagir dessa maneira? Deus não vai desprezar o profeta. E nós vamos ver, na semana que vem, como que Deus vai lidar com o seu profeta birrento, teimoso, fujão, pecador, assim como eu e você. E como Deus vai trazer uma disciplina para ele, que vai trazer arrependimento, mudança e santificação. Como que você pode não querer um Deus como esse? Como que nós podemos desprezar a tamanha misericórdia demonstrada na cruz de Cristo, derramando o seu sangue, tendo seu corpo despedaçado em nosso favor para a nossa salvação? E como nós poderíamos desprezar uma misericórdia que nos acompanha
uma bondade, uma fidelidade que nos seguem todos os dias da nossa vida. Mesmo quando nós não merecemos, mesmo quando nós não compreendemos nada, mesmo quando com a nossa boca nós falamos coisas, meu Deus, como que pode um crente falar uma coisa dessas? Mas nós falamos. E ele permanece lá, paciente, fiel, amoroso, gentil e doce. E nos pergunta: é razoável? Olhe para si mesmo. Contemple o seu coração agora. Faz sentido você agir assim? Nós esperávamos que Deus pegasse Jonas. Ok, você já cumpriu o meu propósito? Pronto. Agora eu vou te descartar, porque afinal de contas eu não te aguento mais. Pegasse esse profeta e lançasse no mar, dessa vez não mandasse um peixe. Mandasse, sei lá, um tubarão branco para estraçalhar ele e dar cabo desse homem. Mas isso é o que nós faríamos. O que Deus faz não é assim. E ele está lá. E é por isso que o título da série de sermões em Jonas é O Mistério da Misericórdia, porque para nós é um mistério. Como que Deus pode, sendo justo, ainda estender a sua mão para os seus inimigos, e não só para os seus inimigos, mas até mesmo para os seus servos, que vez ou outra caem e se tornam filhos desobedientes e teimosos?